exclusividade para o Colégio Passionista São Paulo da Cruz, ele, que tem um currículo extenso, eu vou tentar resumir. Ele é um dos maiores nomes da natação mundial, ele tem uma rede de academias no nome dele, foram 4 medalhas olímpicas, 8 ouros pan-americanos, ele também criou uma gestão de trabalho aquático e é pai, é marido, Gustavo Borges. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Aqui, aí, eu não sei, mas eu quase titubeei. Bela introdução aqui, muito legal. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer aí falar de educação por meio da natação, que é o nosso trabalho. E é isso aí. Obrigada a você também pela oportunidade e também pela parceria com a nossa instituição, viu? Claro, é um prazer. A gente trabalha muito com escolas, com clubes, com academias. Desde que tenham o interesse de trabalhar com educação por meio da natação, o nosso trabalho se encaixa muito bem. E fazer um contato, uma comunicação com os pais, com os alunos, para o aprendizado, isso é fenomenal. E a equipe que você conheceu aqui, que você viu hoje aqui no escritório, está focada nisso. Bacana. Gustavo, como é que a natação entrou para a sua vida? Você chegou a praticar outros esportes antes? Fiz vários esportes. Fiz natação, fiz vôlei, natação obviamente, né? Vôlei e basquete, não sei se você notou, eu sou meio alto. Fiz também um pouquinho de hipismo. Você já imagina o cavalo, que não é uma coisa assim que vai dar muito certo. Fiz hipismo, sou do interior, né? Sou de Ituverava. Mas a natação foi o esporte que eu tive mais desenvoltura. Acabei ficando mais tempo também, né? Vôlei e natação foram os 2 últimos esportes que eu fiz em conjunto. E como todo moleque fazia tudo, em Ituverava, pega a bicicleta, vai para cá, vai para lá, e você acaba fazendo uma série de coisas. E a natação, ela consegui desenvolver de uma maneira um pouco mais estruturada e continuar aí na carreira. No começo da sua carreira, quem eram os seus ídolos? Você tinha, assim, uma referência? Tinha. Quem eram? Vários. Na natação, principalmente, né, que eu gostava muito. Lógico que eu gostava de Pelé, gostava dos ídolos do futebol aí, mas a natação, eu gostava do Ricardo Prado, que era um atleta brasileiro que ganhou medalha, tinha a touquinha do Ricardo, aquela coisa toda, e um outro atleta americano chamado Matt Biondi. E esse Matt Biondi, ele teve 11 medalhas olímpicas, ganhou, assim, era um ícone, um ídolo da natação, e eu consegui competir ao lado dele na prova, literalmente do lado, em 92, consegui vencê-lo. Ele ficou em 4º lugar numa prova que eu fiquei ele ficou em 5º numa prova que eu fiquei em 2º, que foi os 100 metros nado livre. Então, assim, você pega, são 2 exemplos aí que me inspiraram ao longo da minha carreira. Você hoje é um ex-atleta, né? A maioria, na verdade, dos ex-atletas acabam descuidando um pouquinho da forma, né? E perdem essa excelente forma física. Como é que você faz para manter o corpo? É um elogio que você tá falando? É um elogio, né? Claro. Eu acho que como a gente tem alguns exemplos ruins em termos de ex-atletas engordando, eu acho que acaba isso virando uma regra e não exceção. Eu conheço muito mais gente que não engordou do que aqueles que engordaram, né? Então você pega alguns exemplos muito clássicos, aí os mais famosos, então ele acaba destoando um pouco da real situação da grande maioria dos atletas. Que eu conheço muitos atletas em forma, que estão aí não competindo, né, obviamente, mas que estão muito bem fisicamente, praticando atividade física. Que o esporte, quando você faz na sua infância, ou como a gente fez na questão de alto rendimento, para você continuar fazendo alguma coisa é muito simples, né? Então eu gosto muito da prática esportiva. Mas só a prática esportiva ela não adianta, porque é uma questão de entrada de calorias e saída de calorias, e da qualidade da caloria que você está consumindo. Então, se você come bem, você se alimenta bem, tem uma vida saudável, dorme bem, descansa, trabalha, e você faz a prática esportiva, aí a questão do espelho, né, que aí você está falando do shape, pode estar tudo estragado aqui dentro, né, mas está magrinho, ó, que legal. Então, você tem a questão do espelho, que é um indicador, o outro é você ter uma boa alimentação, você tem bons hábitos, né, e o outro é fazer atividade física. A atividade física tem que dar no dia a dia. Você continua, então, na atividade física? Continua. Nada muito intenso, mas... Todo dia? Praticamente todo dia. Hoje eu vim de bicicleta, conta? Conta, ó. E vou voltar de bicicleta também. Qual que é a distância? É muito longe? Não é muito longe. Dá 15 minutos de bicicleta, dá 4 quilômetros no máximo. A sua esposa também é ex-nadadora. Ela compactua dessa rotina regrada, assim, que você ainda leva? Ela pratica mais do que eu ainda. Gosta de yoga, gosta de fazer treinamento funcional. Ela é bem agitada. E como pai, como é que é pra você? Eu tô sabendo que o seu filho marcou aí, superou a sua marca, né, nas 50 jardas, é isso, né? Foi no 100 agora. Agora no 100 também? Caramba, como é que é isso na sua cabeça? Né? Porque você foi um ídolo ali, tem até um nome no Hall da Fama. Como é que é pra você? É muito orgulho desse filho? É legal, lógico que recordes foram feitos para ser quebrados, né? E a gente tem uma expectativa como pai, a minha esposa como mãe,
que ele tenha uma vida feliz, uma vida saudável, com estudo, com família e com tudo isso. E quando a gente vê ele feliz, e ainda mais feliz quebrando os meus recordes, eu não sou nem o mais rápido de casa agora, você fica assim numa felicidade de meio que quase assim dever cumprido, né? Porque você vê um filho que está estudando, que está fazendo um negócio legal, que está contribuindo de alguma forma com a academia, com a universidade que ele está representando, está muito envolvido com aquilo, aí é orgulho total. Ele tem 19 anos, mora lá nos Estados Unidos, né? 19. Pratica na mesma universidade que eu treinei, estudei, faz administração e agora faz aí os tempos, os resultados, criando a própria história, né? Que demais. Ele já chegou em algum momento, falar com você, a conversar sobre essa cobrança? Existe uma cobrança em cima dele por levar no nome o currículo do pai? Você ser atleta de alto rendimento, você já trabalha com cobrança, né, e com pressão. Então, se você não quer pressão e você tem problema de autoestima para que você possa estar presente ali em todo momento e ser cobrado por aquilo, de repente você está na profissão errada. Porque vai ter um cara do lado que vai ser rápido, que vai ser forte, que vai estar bem treinado e você tem que enfrentar esse mesmo ser humano. No caso dele, tem um algo a mais ali, que é assim, a referência e a comparação com alguém dentro de casa, com o pai, que já é uma referência desde pequenininho, né? Eu diria que hoje ele está muito bem resolvido com essa questão, porque ele supera meus tempos, ele é dos melhores nadadores da universidade onde ele representa, ele está muito bem acolhido onde ele está. Então, hoje, ele está muito mais tranquilo do que ele estava talvez com 11, 12 anos, quando ele começou a entender a dificuldade que é de ganhar uma medalha olímpica. Então, quando você com 13 anos fala, será que eu vou para uma Olimpíada? Meu pai ganhou 4 medalhas e eu não estou ganhando nem dos 40 amiguinhos que estão aqui do meu lado, na prova dos 50 livre, né? Para onde que eu vou com isso? E isso realmente teve um pequeno momento ali que foi assim, pô, será que vai? Será que não vai? E aí ele começou a desenvolver aos pouquinhos e eu trabalhei isso nele, né? Falei, você vai chegar até onde você chegar, mas espera até os 17. Você deu essa tranquilidade para ele? Com certeza. Então com 13 eu falava, aliás, com 10 eu falava de 14, com 13 eu falava de 17. E com 16 eu falava de 20. A tática foi boa. Agora não precisa falar mais nada, agora vai que é sua. Super bem, né? E a Gabriela? A Gabriela também, quantos anos? Tem 15 anos, sua filha? A Gabriela tem 16, mas essa parou de nadar o ano passado, né? Quer outras coisas, quer fazer arte, quer estudar música, faz violino, é uma outra veia. Ontem eu mostrei pra ela um videozinho e falei assim, filha, olha esse vídeo, a melhor prova de sem peito que você fez na sua vida, eu tinha gravado. Ela olhou e falou, que legal, mas ó, pai, fez assim, né? Tá, pai, eu tô muito feliz sem nadar hoje. Então tá bom. Você gostaria que ela seguisse os seus passos assim como Luiz Gustavo? A natação, ela é muito fácil pra gente, né? Pra gente consumir a natação. Ir na competição, falar com o treinador, vivenciar aquele negócio, viajar para ver natação. Então, quando você fala assim de uma família de nadadores e você está envolvido com esse cenário, pô, eu viajei o Brasil inteiro visitando as cidades aí e participando das competições dos dois, né? E na faculdade, a inserção de um atleta no meio acadêmico, dentro de uma universidade, você já nasce lá com 30, 40 amigos, né? Porque é o time que você tá. E isso dá muito conforto pra gente. Porque eu fiz isso, minha esposa fez isso, meu filho tá fazendo isso. Então com a minha filha eu fico assim, pô, e agora, né? Como é que vai ser? Vai ser diferente. Vambora, né? Então, bem também. Tudo bem também, lógico, eu não posso reclamar disso não, tá louco. Gustavo, você também escreveu 2 livros, Lições da Água e Tibum. Esse último, você fala um pouco mais dessa metodologia, também fala do medo da água, da criança, de como a criança pode perder o medo da água. Você, como pai, você tinha essa preocupação com os seus também? A preocupação de segurança no meio líquido, ela é assim, uma coisa muito importante dentro do nosso trabalho e dentro da vida de qualquer ser humano. Então, a segunda maior causa por mortes acidentais no Brasil é afogamento. A primeira é acidente de carro, né? Para uma criança. Então você imagina o drama que isso pode ser. Então, eu não estou falando só de piscina, mar, rio, não. Estou falando de privada em casa, estou falando de 2 centímetros de água, de repente numa comunidade menos favorecida depois de uma chuva, numa criança cai e não consegue levantar a cabeça. Você tem uma série de coisas que são importantes na hora da prevenção e na questão da segurança aquática. Então a gente tem essa preocupação, tanto nesse negócio aqui, porque a gente trabalha com piscina, quanto na questão de pai, né? De você imaginar assim, pô, eu queria que meus filhos nadassem, e a gente tem muito isso, né? Principalmente quando você chega naquela fase que a criança tá achando mais independente, vê uma piscina que quer pular, né? 2, 3, 4 anos de idade, então adora água e põe uma boinha, mas não sabe lidar com uma boinha, e entra numa piscina e você vai para
uma praia no final de semana ou passar umas férias e tem um rio ali do lado, um lago. Então, a questão de segurança ela é fundamental, sim, para ser trabalhada. E como é que surgiu a ideia de criar essa metodologia Gustavo Borges? Bom, eu tenho sócios que a gente construiu uma academia em Curitiba em 2002 e nessa unidade a gente precisava de um método de trabalho na questão da gestão aquática como um todo, desde a parte pedagógica, a parte de relação comercial, o marketing, a operação. Então tinha muita dessa necessidade de você fazer alguma coisa dentro da nossa unidade que fosse interessante para os nossos clientes. A partir daí, a gente viu que a gente podia colocar isso em qualquer outro lugar, desde que a gente tivesse um sistema bem formatado, um processo bem organizado para que o nosso público consumisse aquilo. E foi isso que a gente fez. Então, em 2005, a gente começou a trabalhar a escala desse trabalho, né? Então vai para uma academia, vai para um clube, vai para uma escola, são necessidades distintas, né? Então se você pensar no passionista tem uma diferença que um SESI ou que um clube tem uma característica ali, você vai para uma academia tem uma outra característica, então a gente atende a esses grupos de pessoas, mas sempre com foco central em educação por meio da natação. Então se a gente consegue educar dentro do meio aquático, com todas as características que tem ali, das avaliações, dos objetivos de aulas que a gente tem, né, dos objetivos programados ali, dos planos de aula, eu consigo trabalhar essa pessoa não só na parte técnica, mas na questão cognitiva e comportamental, que são os 3 desenvolvimentos que a gente atua: desenvolvimento comportamental, desenvolvimento cognitivo e o motor, que é o que a gente trabalho. A hora que você fala, aprendeu a nadar, você tem que ver, tem um desenvolvimento motor ali que você observa, você vê a coisa acontecendo na frente dos seus olhos. E quando você trabalha o comportamental, tem estratégias dentro da aula que a gente observa ali dentro e que a gente tenta aflorar para que chegue em casa e a criança ajude a arrumar a cama, por exemplo, a respeitar o aluno, ao seu irmãozinho, ter imaginação, né? Ou ter a união, trabalhar a unidade, trabalhar a cooperação. Então são vários artifícios que a gente utiliza dentro do nosso objetivo para trabalhar todas essas características, né? Obviamente desenvolvendo a questão da natação, do aprendizado, mas também desenvolvendo a questão do cidadão. Ela contribui em todos os ângulos, né, da vida. Sim. Gustavo, em quantas cidades já existe essa metodologia? Quantas cidades já adotam a sua metodologia? Mais ou menos 270 cidades, são 400 parceiros da metodologia. A gente tem estimativa de mais de 150 mil alunos que estão presentes no nosso sistema e muita gente envolvida, né? Então, uma comunicação direta com os nossos parceiros, um atendimento que você vê aqui focado na evolução do negócio, na evolução do aprendizado e uma conexão muito importante, né, com os gestores das unidades para saber assim, nosso trabalho é a educação e vamos reforçar isso. E para os pais ele consome esse tipo de produto, esse tipo de desenvolvimento e a nossa expectativa é que ele vibre com isso, né? Pô, que legal, meu filho aprendeu a nadar legal, ele ganhou uma flâmulazinha, ganhou um negocinho. Tem uns mimos ali para que a gente possa celebrar esses momentos. Gustavo, bom, agora a gente vai abrir espaço porque os nossos educandos também querem fazer algumas perguntinhas para você. Você topa responder? Topo, claro. Vamos lá. Oi, meu nome é Manuela. Quantos anos você aprendeu a nadar? Olha, eu comecei a nadar com 5 anos, aprendi a nadar com 5 anos de idade e com 9 eu comecei a fazer um pouco mais organizado a prática de atividade física, natação, 3 vezes por semana, mas com 5 anos eu, teoricamente, né, ou tecnicamente talvez, eu aprendi a nadar. Oi, meu nome é João. Gustavo, se você não fosse nadador, o que você seria? Nossa, se eu não fosse nadador, no esporte eu acho que jogador de vôlei ou basquete, né, que eram os 2 esportes que eu tinha um pouco mais de habilidade. A natação me proporcionou uma profissão hoje que talvez eu teria sido da mesma forma, que é um empreendedor e empresário. Então essa formação estava um pouco no meu DNA para uma interferência ali do meu pai, mas em termos de esporte, basquete ou vôlei teria sido uma profissãozinha talvez aí, quem sabe, né? Medalha de ouro aí no vôlei, né? O pessoal ganha muita medalha no basquete. Sei lá. Oi, meu nome é Ana. Quando você perdia uma competição, você ficava muito triste? Ficava, né? Ninguém gosta de perder, mas tem que entender o que é o perder. O perder, ele está alinhado a uma expectativa de você querer chegar em primeiro, segundo ou terceiro, porque eu posso ganhar pegando o 12º, batendo o meu recorde pessoal, evoluindo.
Meu filho já pegou 50º numa competição e ele melhorou todos os tempos dele, né? Isso não pode ser considerado perder. Então, de acordo com a nossa expectativa, a expectativa muito alta, se eu não conseguir atingir aqui, a minha frustração também vai ser muito alta. Então, fazer o melhor e a gente evoluir, a gente está falando de excelência. E no meu esporte, a excelência ela vem com 1/100 de segundo. Então, se eu for melhor hoje 1/100 do que eu fui ontem, eu já sou um campeão, né? Então aí a expectativa já está alinhada para eu ser um vencedor e não um perdedor, porque eu não cheguei em primeiro, segundo ou terceiro, deixei de ganhar ou ganhei uma medalha. Oi, meu nome é Luísa. Se você pudesse voltar no tempo como nadador, qual momento você gostaria de reviver? Eu queria reviver a medalha de 92, seria legal, porque eu já saberia o resultado, então eu estaria tranquilo, né? E falar, pô, não funcionou, eu ia dar risada, eu ia ficar esperando lá o negócio acontecer. Foram 40 minutos entre o resultado e a final. Então esse era um modelo ali, um dia legal, né, que aconteceu. Talvez se eu voltasse atrás, mas eu posso mudar o resultado ou não? Pode. Se eu pudesse mudar o resultado, eu voltaria para 96 no revezamento 4x100 metros nado livre e falaria para minha turma mais ou menos o que ia acontecer, e a gente ia ganhar medalha de bronze em cima da Alemanha e não ia pegar quarto lugar. Né? Eu falo assim, olha, tem esse cara, ele vai fazer isso na estratégia, passa mais forte, não dá essa trela e tal. Aí ia fazer isso. Tá bom, né? Uma eu não mudaria o resultado e ia estar mais tranquilo, na outra eu mudaria o resultado. Oi, meu nome é Matheus. Quando você tinha a minha idade, você gostava de estudar? Qual era a sua matéria preferida? E que matéria você não gostava? Quando eu tinha a sua idade, eu adorava estudar, independente de qual idade que você tenha. Mas estudar é muito legal, o conhecimento é muito legal. Então, quando a gente estuda, lógico que tem algumas matérias que a gente não gosta muito. Ou não tem habilidade, ou tem preguiça. Porque aquelas que a gente tem habilidade e não tem preguiça, pode ser só porque a gente tem habilidade, é mais gostoso, a gente vai. E aquelas que a gente tem mais dificuldade, acaba fazendo um pouco de corpo mole. Como no trabalho aqui, né? Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer, mas não pode estar muito com preguiça de fazer não, porque senão pode ser coisas fundamentais para o desenvolvimento. Na natação era a mesma coisa. Se eu gostasse de fazer só aquilo que eu tinha habilidade, ou se eu fizesse só aquilo que eu tinha habilidade, não trabalhava talvez algumas coisas para elevar o nível da minha natação, eu não teria sido um atleta que eu fui. Oi, meu nome é Miguel, Gustavo, eu gosto de batata frita, de refrigerante e de chocolate. Eu posso ser um nadador que nem você? Pode, para ser nadador você pode comer a besteira que você quiser. Né? Talvez você não seja o melhor nadador, ou você não seja, às vezes até o pior. Já vi muito atleta comendo coisas ruins, depende muito dos seus objetivos, né? Então, assim, você comer comidas ruins não necessariamente, eu vou falar até de ser atleta de alto rendimento, mas vamos pensar na saúde. Boa alimentação, bons hábitos, fazer atividade física. Quando a gente tem isso no nosso dia a dia, eu não preciso nem ser um atleta de rendimento, mas eu te garanto, não necessariamente você vai ganhar uma medalha, mas eu te garanto que você vai ter uma vida mais saudável. E se isso não bastar, olha para as pessoas que talvez tenham problemas de saúde ou que não têm uma alimentação saudável e veja a performance dessa pessoa no dia a dia, na vida. Subir uma escada, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, né, que isso pode ser limitante para algumas pessoas que não têm bons hábitos, não têm uma boa condição física ali no dia a dia. Mas pintei o quadro negro, né? Agora eu vou, só para dar uma suavizada no que eu acabei de falar, eu acho que a gente comer batata frita não tem problema. Os exageros é que são problemáticos. Então, assim, eu gosto de Coca-Cola, batata frita, refrigerante, cheeseburger. Não tem problema você comer isso de vez em quando, né? Acho que faz até bem, você sai um pouquinho da regra, come uma coisa que é gostosa, que é saborosa, mas os bons hábitos requerem uma dedicação maior, porque é fácil pegar um pote de sorvete e ficar lá comendo. Agora, e comer cenoura, beterraba, salada, né? Uma carne magra, fazer atividade física, criar o hábito de ter uma vida saudável. É mais fácil a gente sentar ali e receber aquela informação e fazer. Agora, quando a gente vai para alguma coisa um pouco mais regrada, que pode ser mais difícil para uma pessoa ou outra, porque se você tem um hábito ruim, para você transferir isso para um hábito bom, você vai ter que trabalhar, né? Vai ter que determinar. Mesma coisa assim, se você quiser que o meu hábito seja ruim, que eu faço atividade 5, 6 vezes por semana, eu me alimento bem, eu gosto de dormir, eu gosto de descansar, eu gosto de trabalhar, eu tenho um hábito assim, regrado. Se você colocar na minha vida, desregrar a minha vida,
comer mal, dormir pouco, ou dormir demais, ou não vir trabalhar, ou fazer alguma coisa, eu vou sofrer, né? Porque eu estou acostumado com um padrão, com o dia a dia, que é diferente do que, de repente, uma outra pessoa. Então, quando a gente equilibra isso para uma vida saudável, certamente esses exageros aí pode comer à vontade, pode fazer o refrigerante à vontade, desde que isso não seja uma regra, seja uma exceção. Oi, meu nome é Eduarda. Existe alguma coisa na vida que você quer conquistar? Nossa, eu tenho um monte de coisa para conquistar. Meus filhos não estão nem terminando a faculdade, né? Então, em relação à família, acho que continuar sendo um bom pai, uma boa mãe. Acho que a gente tem uma boa indicação que a gente está no caminho certo, né? Que até hoje a minha mãe e meu pai se preocupam comigo, né? Então isso não acaba nunca. Então acho que a construção da família são conquistas que elas acontecem ao longo da vida, independente da faixa etária que você tem. Tem conquistas na questão do trabalho, né? De educar por meio da natação, que é o tema que a gente tratou aqui hoje. Então gostaria de educar cada vez mais, não só alunos, nadadores, mas gestores e também professores. Isso é muito importante. E acho que a conquista de uma vida saudável, que a cada momento, apesar de eu me sentir uma pessoa saudável, ela é uma conquista diária, porque você tem que se dedicar e você tem que fazer a prática disso todos os dias, para que você não saia muito desse padrão, que é o mais difícil, né? Que é a consistência no trabalho. Consistência, cadência, tudo isso. Não é fácil fazer uma vez só. Vai lá, treina pra caramba, fica o dia inteiro malhando, come só coisa saudável naquele dia e no dia seguinte volta tudo atrás e não consigo fazer isso, é muito sacrifício para mim. Porque a palavra sacrifício, né, quando a gente pensa em sacrifício, já pegando uma tangente, já respondi essa, mas vou falar um pouquinho de sacrifício, que a gente já imagina logo uma galinha sendo sacrificada, né, um voodoo, arranca-cabeça, aquela coisa toda, vou para o sacrifício, né, como se fosse uma coisa assim extremamente dolorida para ser feito, né? E o sacrifício, ele é só você abrir mão de certas coisas. Então, você tomar decisões. Quando você abre mão, você toma uma decisão. Quando você toma uma decisão, é sobre alguma coisa que você está disposto a fazer. Se isso faz sentido para você, pô, vai em frente, né? Vamos lá. Tá aí, então, Gustavo Borges. Adorei. Obrigada, Gustavo. Com exclusividade para o Colégio Passionista São Paulo da Cruz. E fica aí também o convite para você conhecer os nossos peixinhos, que graças ao método Gustavo Borges estão aprendendo bastante, viu? E salva de palmas para vocês. Obrigado pela visita. E a turma, bate palma aí, pessoal. Valeu, obrigado. Colégio Passionista São Paulo da Cruz. Educando para a vida e para a felicidade.